Hebreus capítulo 11, verso 6. E assim diz a palavra do Senhor: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torne galardoador dos que o buscam. Amém. Irmãos, este mês foi trazido aqui um pouco sobre a salvação. Estamos num tema, trouxemos mês passado sobre a graça, este mês sobre a salvação, e a fé se enquadra com a salvação. Então, o tema é a posição bíblica sobre a fé e a salvação. Vemos aqui que o autor está dizendo que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que ele se aproxima de Deus e que creia que Ele existe. O que é fé, queridos? Fé é crer somente. Podemos definir a fé como uma crença confiante. Sim, devemos crer, confiar, termos certeza naquilo que estamos crendo. Mas agora, qual é o objeto da sua fé? Quem é a pessoa que você crê e que você tem fé para a salvação? Paulo define fé como crer em Cristo. Então, o nosso objeto de fé é Cristo, a pessoa de Cristo. Agora, João, o apóstolo João, já de forma parecida com o apóstolo Paulo, descreve a fé, que é uma atividade a qual tira o homem justamente fora de si mesmo e o faz um com Cristo. Veja, Paulo define como crença confiante, crer em Cristo. João já diz, é uma atividade a qual tira o homem justamente fora de si mesmo e o faz um com Cristo. Você já se tornou um com Cristo? Vamos ver um texto bem conhecido, o irmão Walter, que gosta muito desse texto, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. João, capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Ora, se não nascemos da vontade da carne, nem da vontade do homem, para sermos inseridos, devemos ter nascido na família de Deus. Então, não da nossa vontade, mas do nosso soberano. Com respeito à fé salvadora, a fé que nos salva, a fé que nos liberta, e a graça que nos salva, a graça salvadora. Muitas são as passagens das Escrituras, afirmando que a única responsabilidade do homem na salvação é crer no Evangelho. Vimos na Epístola de Tessalonicenses, o qual foi lido na nossa leitura semanal aqui. Então, a única responsabilidade do homem, irmão, então o homem tem alguma ajuda para com Deus? Não. Tudo vem de Deus. O dom da salvação, o dom da graça, o dom da fé, tudo provém de Deus. Mas nós temos a responsabilidade. Deus é soberano, mas a única responsabilidade nossa é crer para que possamos ser salvos e crer no Evangelho. No Evangelho que o que? Está mostrando o Senhor Jesus Cristo, está revelando, já nos revelou o Senhor e Salvador. Então é crendo naquilo que Jesus fez por nós. Temos algumas referências, já lemos João 1, 12 e 13, João 3, 16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você não crê, você será julgado, você já é condenado. Agora, se você crê, pela sua fé em Cristo, pelo sangue derramado de Cristo, você já foi salvo. Você é salvo. Cristo te salvou. Versículo 36 do capítulo 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Agora, você crê no Senhor? Você já se entregou a Cristo? Você faz parte da família de Deus? O versículo 1 do capítulo 1 diz que para ser filho de Deus tem que nascer na família de Deus. E tem vários versículos. Capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Repare no texto, querido ouvinte. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá a vida eterna. Então, se você tem a vida eterna, está falando, você é um salvo em Cristo Jesus. Você já se entregou. O sangue de Cristo já foi suficiente para te salvar. Então ele diz que não entrará em juízo. Aí se você voltar lá para o capítulo 3, ele fala, mas quem não crê já é julgado. Então você entrará no juízo. Você já é condenado, você só está esperando a sua sentença final. E são vários versículos, até como falamos com o Walter daqui, sempre está anotando com sua caneta em mãos, né, Walter? Tomando nota. Anotem aí, ó, capítulo 5, versículo 24, João, capítulo 11, verso 25 e 26, João 12, 44, João 20, 31, também Atos 16, 31, onde está aquela situação de Paulo com Silas preso. Aí vem o carcereiro e pergunta, como posso ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então temos vários versículos mostrando que é através de crer pela fé que alcançamos a salvação. Então devemos nos voltar para a palavra e crer, termos uma posição firmada, uma posição bíblica sobre nossa fé e nossa salvação. Então, irmãos, agora lembramos das 5 solas: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus toda a glória. Então vamos ver agora 3 pontos que eu quero destacar aqui envolvendo a fé e a salvação. Primeiro ponto, o conhecimento. Isto envolve um intelecto e enfatiza que há certas verdades básicas que devem ser cridas para a salvação. Veja bem, não adianta ter só o conhecimento. Eu conheço, ouvi falar, faz parte de uma igreja, às vezes é somente um simpatizante da igreja, está ali todo domingo, anos dentro da igreja, mas não tem um relacionamento com o dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Então você tem que não conhecer só de ouvir falar, mas de se relacionar por Ele. Então, primeiro ponto que deve ser criado para a salvação: a pecaminosidade do homem. Devemos ter a consciência do nosso pecado. Segundo, o sacrifício expiatório de Cristo. Devemos crer que é através do sacrifício expiatório dele. O nosso versículo-chave aqui de Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Mas não é a pregação que te salva, não é o evangelho,
mas sim o sangue de Cristo. Agora é através do Evangelho, é através da palavra o qual temos pregado. Então o sangue derramado, literalmente o sangue de Cristo. Então o homem reconhece que é pecador, reconhece que é o sacrifício de Cristo que salva e a sua ressurreição corporal. Então, pela vida de Cristo, sua ressurreição, é que nós também podemos alcançar vida. Vida através da sua ressurreição, quando somos batizados em Cristo, quando nascemos de novo, quando nos convertemos verdadeiramente. Então, João mostra algumas coisas para que as pessoas devem crer. Vemos lá em João 20, verso 30 e 31. Lá no finalzinho do Evangelho de João, ele está falando assim, ó. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O nome de Cristo tem sido banalizado, mas veja bem, você só tem vida em seu nome, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus Cristo, o Filho de Deus. João enfatiza isso. Então temos que ter o conhecimento. Agora, segundo lugar, a convicção. Você tem convicção da sua salvação? Você tem convicção que você é salvo, que você faz parte da família de Cristo? A convicção e as emoções. Este é um elemento que enfatiza que a pessoa não tem somente uma consciência intelectual. Não adianta você conhecer, ter um intelecto avançado, mas você precisa ter uma convicção interna no seu coração. João 16, verso 8 e 11 diz que ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Diz assim, ó, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus já venceu o diabo quando ele ressuscitou. Ele venceu o diabo e ele venceu a morte. Então temos que ter a convicção interna e não somente intelectual. Agora o terceiro ponto, queridos, confiança. A confiança é um resultado do conhecimento sobre Cristo. É uma certeza estabelecida, um mover da vontade e um ato de vontade, uma decisão feita. Então você tem que tomar a decisão, tem que ter um ato de vontade e se voltar, crendo verdadeiramente para o Senhor. E onde vemos isso? Romanos 10, versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então você tem que ter conhecimento, convicção e confiança. Não adianta somente conhecer e não confiar. Muitas vezes nós agimos na vontade da carne. Falamos, professamos, mas na realidade não estamos confiando. Mas o texto diz e enfatiza: se com tua boca creres. Então quer dizer, confie. Então temos que ter convicção em nosso coração e confiança. Também a fé e a salvação significa crer, ter paciência e perseverança. A fé olha para frente, a fé olha para o futuro, para o que se espera e crê. Se nós vemos algo, então já não é fé. Estamos esperando, se estamos esperando, estamos, como se diz, aguardando aquilo que não vimos. Se estamos vendo, não é fé, porque estamos vendo. Que esperança teremos?
Agora, uma vez que o futuro, com todas as suas esperanças, ainda não se concretizaram, isso envolve esperança e fé. Então, creia, continue olhando para Cristo, continue focado nele. Romanos 8, 24 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, aqui diz que algo já aconteceu, você já foi salvo. Apenas esperamos a redenção do nosso corpo. E assim devemos seguir, com fé e esperança, até acontecer completamente. Um dia seremos glorificados, estaremos para sempre com o Senhor. Também Romanos 8, 18 diz: tenho por certo que os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Como Paulo diz, nós temos fé e esperança, que muito melhor glória está nos reservada em Cristo. Por isso, devemos andar perseverando e crendo e aguardando no Senhor. Então, confie, deposite a sua fé no Salvador. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 13 e 14, Paulo diz: tendo o espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso que falei. Aqui nesse versículo, Paulo está citando o Salmo 116, 10. Ele tinha esperança, o salmista tinha uma esperança. E essa esperança todos nós devemos ter. Porque aquele que ressuscitou o nosso Salvador, também um dia nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco a presença dele. Isto é, se nós não formos arrebatados primeiro. Assim, a fé no Senhor nos leva à salvação. Nós devemos dar testemunho da nossa salvação e da nossa fé a outras pessoas. Sim, querido ouvinte, você deve testemunhar. Se você já é um salvo em Cristo, você deve testemunhar para os outros. Muitas vezes falhamos, mas vamos pedir perdão para o nosso Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos orientar, mas que nós continuamos perseverando. Apocalipse 14, 12 diz que a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, esses continuam perseverando. Mas os que não crerem em Cristo serão para sempre atormentados. E nós, os justos, ou os que fomos justificados, teremos descanso para sempre com o Senhor. Você tem descansado no Senhor? Você tem confiado a sua vida no Senhor? Você tem salvação em Cristo Jesus? Ou só tem ouvido falar? Ouve as pregações semana após semana, vai nos cultos e nada absorve? Mas Jesus fala: descanse em mim, creia em mim, deposite em mim a sua fé e a sua confiança, que eu irei te salvar. Lucas 22, 32 diz que o Senhor Jesus Cristo exorta Pedro para não desfalecer na fé. Ele fala assim para Pedro: mas quando ele se convertesse, que ajudasse seus irmãos para se fortalecer na fé. E isso é engraçado, Walter, porque Pedro andava com Jesus, ele já caminhava com Jesus, olha o que Jesus fala para ele, Dirceu: mas quando ele se convertesse. Como assim? Ele estava com o Senhor Jesus, e assim há muitas pessoas na igreja. Estão ali, andando, cultuando com sua Bíblia, mas ainda não teve uma verdadeira conversão. Jesus já tinha dado o Espírito Santo, provisoriamente. Nesse versículo, ainda não tinha descido o Espírito Santo no Pentecoste. Então esse é o Pedro antes de Pentecoste. Depois é o Pedro após o Pentecoste. Um homem cheio de fé, de esperança, um pregador usado pelo Espírito Santo. Então você vê que ali teve uma verdadeira conversão. Mas Jesus fala: Pedro, quando se converter, ajude seus irmãos para que eles possam se fortalecer na fé.
Então nós devemos continuar firme e intercedendo uns pelos outros, porque somos fracos e precisamos de todas as orações e intercessões de uns para com os outros. Hebreus 7:25 diz que Ele nos salva totalmente, Ele vive a interceder por nós. Efésios 2:1 diz que Ele pode nos vivificar mediante a fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. 1 Coríntios 15:51 diz que um dia, por Ele seremos transformados em corpos glorificados e estaremos para sempre com o Senhor. Agora, enquanto isto não acontece, temos o Senhor a nos guardar, a interceder por cada um de nós. Por isso devemos crer e continuar perseverando, tendo uma posição firme da nossa fé e da nossa salvação. Que esta palavra chegue ao meu e ao seu coração e que as mensagens possam estar tendo efeito através do Espírito Santo no seu coração, o qual, se você ainda não creu. Amém? Deus abençoe. Tá aí, irmão. Muito bem, meus queridos. O evangelista João é muito categórico, né, em relação a crer em Cristo Jesus. Não somente no evangelho dele, né, evangelho de João, mas também nas cartas que ele escreveu. E eu quero compartilhar aqui a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 11, 12 e 13. É a relação de crer em Cristo e a certeza da salvação. Versículo 11 diz assim: "Eu testemunho a este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida." Versículo 13: "Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus." Então João fala muito em relação a isso. Então é para falar para nós. Deus orientou, Deus escreveu a Bíblia para realmente, assim como o irmão também leu lá em João 20:31, para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor e que Ele é o nosso Salvador. Amém.